Annyeonghaseyo, Giminamieyo. Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar sobre tecnologia e educação para a infância. O que eu posso fazer, como eu posso utilizar a tecnologia na educação das crianças. Bora lá? Olá cientistas, bem-vindas, bem-vindos ao canal mais pop aqui, K-Pop. Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar de um tópico que toca o meu coração por diversos motivos. E o motivo principal que eu começo essa série falando sobre o assunto é que eu tenho uma criança, eu tenho um filho dentro de casa e é importante para mim entender como eu posso ajudar o desenvolvimento do meu filho e a inserção dele na comunidade, na nossa sociedade moderna, né, sociedade atual que a gente vive. Ao mesmo tempo, eu como professor e fundador da Alura, é importante para mim entender como professor, ou como eu posso utilizar essas tecnologias, né, as diversas formas de tecnologia. E quando estou dizendo tecnologia, a gente pensa no computador digital, dá uma olhada lá nos vídeos do Turing, em que a gente discute isso. Como que eu posso utilizar isso de uma forma positiva, né, para as crianças e para jovens, adolescentes, etc. Então eu tenho esses dois motivos. E o terceiro, pessoal, que é eu que aprendi a programar quando eu tinha 9 anos, 1990, 89, alguma coisa do gênero, por aí, eu nem sei a idade direito, mas era por aí, com Logo, com Basic, e a programação, né, num computador digital influenciou a minha vida e influencia até hoje de uma forma muito forte. E como eu posso fazer com que isso não seja um peso para o meu filho ou para outras crianças e ao mesmo tempo seja algo que abra novas portas pessoais, no mundo, na vida pessoal e na vida profissional dessas pessoas, né? Então isso tudo me toca. Para falar disso, eu vou querer que a gente corra atrás de um documento que eu gosto bastante, de alguns anos atrás, de um estudo do Office of Educational Technology, que é um escritório dentro do Departamento de Educação do governo federal americano, que durante o governo Obama, se não me engano, a segunda temporada do governo Obama, produziu muitos documentos interessantes, e agora durante o governo atual do Biden também está produzindo, parece que vai sair alguns novos documentos ou até mesmo atualizações, mas eu quero mostrar para vocês um específico, tem outros também que eu gostaria de conversar, e eu queria começar hoje, nesse primeiro vídeo sobre esse assunto, a falar sobre esse documento, Early Learning and Educational Technology Policy Brief. Então a gente vai falar sobre a tecnologia, não só a programação, mas a tecnologia. E aí, de novo, a gente vai lembrar muito das tecnologias digitais. Para você acompanhar a série inteira, não se esquece, dá um subscribe, clica lá o sininho, assim você fica sabendo dos próximos vídeos que vão sair nessa série aqui em que a gente discute esse artigo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, como que você utiliza a tecnologia com as suas crianças, com as crianças que você está envolvido no dia a dia, lembra de compartilhar aqui comigo nos comentários, vou ficar muito feliz de ver. E se você gostar, dá um like, joinha, bora pra frente. Vamos lá, então eu abri esse documento aqui no meu whiteboard, e aí no meu whiteboard eu consigo rabiscar. Então vamos lá, opa, rabisquei o que eu não devia, obviamente. Já vou dar um zoom aqui, já um pouquinho mais pra frente, onde ele fala da visão. E é legal da visão, porque né, são formatos de documentos. Eu pessoalmente não gosto dessa forma quando eu tô ensinando, né? Mas quem já viu aqui vídeos meus ou cursos sabe que não é a forma que eu abordo. Aqui ela dá um resumo, né? A pessoa que escreveu dá um resumo meio do que a gente vai encontrar. Então ela fala aqui, olha, a visão, né? Onde que a gente gostaria de chegar, né? Para o aprendizado cedo, né? E de adultos, na vida dos adultos, ela dá alguns exemplos. Então, os exemplos de objetivos seriam, por exemplo, dar suporte a relações interpessoais. O que quer dizer suporte entre relações interpessoais? Eu ajudar as pessoas a terem relações saudáveis entre elas. E o exemplo muito americano, pouquíssimo brasileiro, talvez se encaixe com outros cenários e outros países. Um exemplo dado aqui é uma família militar. Eu não sei dizer o que quer dizer uma família militar, mas eu imagino que o pai ou uma mãe, ou um irmão, um filho, uma filha, alguém está no exército de carreira militar e está, de repente, na guerra do Afeganistão, na guerra do XPTO, sei lá que guerra, em algum lugar, né, que os Estados Unidos, que está gerando esse documento, está envolvido, e ela tem essa pessoa lá, e aí essa pessoa, de repente, a mãe da família, ou o pai da família, ou alguma outra coisa, não consegue ter contato com o bebê, né, porque está longe. E aí aquele bebê, durante 6 meses, 1 ano, não terá contato com aquela pessoa. Então, é um exemplo muito claro de que, a tecnologia pode fazer alguma coisa aqui. Ele dá o exemplo de duas crianças de 2 e 4 anos e que dá para manter contato, ou deu para manter contato com o pai dessas 2 crianças durante o combate dessa pessoa numa guerra no Iraque. A família diz que isso permitiu com que a vida fosse mais aceitável
na guerra, negócio super complicado, a gente, né? Não estou discutindo, não estou entrando no assunto. A vida na guerra lá no Iraque para ele, e que facilitou o retorno para casa, porque ele fazia parte já da vida do dia a dia das crianças, porque imagina essa separação, mesmo que não seja por guerra, né? A gente conhece pessoas no Brasil e em outros países que vão trabalhar fora, somente o pai, somente a mãe, para poder gerar, né, ganhar dinheiro e enviar dinheiro para o Brasil, e aí fica distante, né? Existia uma época em que a gente não tinha essa tecnologia de poder fazer essas chamadas e até mesmo diárias. E se a gente não tem esse contato diário, o relacionamento entre pais e mães e crianças fica muito mais distante, né? Muito mais distante. E aí o retorno, quando você retorna, de repente você tem aquele bolo de informação nova sobre aquela criança. Ah, agora a criança está, né, de 15 anos, 17 anos, sei lá, está namorando e não sei o que, não sei o que. E aí você chega como um furacão, porque você vai querer colocar agora, colocar todas as suas formas de ver o crescimento e desenvolvimento de uma criança sem saber a realidade que aquela criança já passou, a experiência que ela passou, enquanto que a tecnologia permite fazer isso. Então percebe que a gente está falando de educação e tecnologia, mas eu não estou falando sobre aulas formais. Aqui não está falando necessariamente sobre aulas formais. Nós, pais, nós que temos contatos como crianças, nós, professores, professoras, educadores, educadoras, etc., podemos entender isso, como esse exemplo aqui, que eu acho super poderoso, e passar a utilizar ele, né? Passar a utilizar ele e incentivar ele, certo? Incentivar. Eu pessoalmente incentivo horrores. Se é para usar o celular, que seja para fazer uma chamada com os avós, que seja para fazer algo do gênero, né? Para conversar, para reforçar o contato interpessoal, ao invés de assistir um desconhecido, uma desconhecida que está brincando com um brinquedo, que eu não tenho brinquedo, eu não tenho relacionamento com essa pessoa, eu não tenho nada disso. Então, prefiro muito mais ir para esse lado. Esse é um dos exemplos. Então, a visão já vai mostrando para a gente como uma coisa é muito diferente da ideia inicial que vem para a gente de educação e tecnologia, que é simplesmente, todo mundo tem que aprender a programar. Muito distante disso, tá? Vai aparecer coisas parecidas, mas muito distante disso. Mesmo o pensamento computacional. Todo mundo tem que aprender pensamento computacional. Também, pessoalmente, não é para esse lado. E aqui também eu não estou lembrado exatamente se vai cair ou não, a gente vai descobrir. E desenvolver habilidades para você ficar pronto ou pronta para a escola. Então, aqui está citando, né, então, habilidades de estar pronto, né? Então cita aqui, olha, como é que a gente pode criar uma casinha, né? Como é que as crianças podem criar uma casinha para o porquinho da Índia, né? Não sei se o nome oficial é porquinho da Índia. E Guinea Pig em inglês também, nem sei se é um porquinho da Índia, perdão. O que precisa para criar? Não sei. Vamos procurar. Ensinar as crianças a procurarem coisas que elas precisam, né? Então ensinar elas, olha, a gente precisa de uma casinha nova para um porquinho, para um animal, etc, para ajudar. Beleza. Então, o que a gente pode fazer? Criar uma casinha. Como é que a gente procura o que é uma casinha, né? Não é uma casa, né? Eu sei lá o que for, eu não sei o que é um lugar que é confortável, né, para esse animal. Então, você procurar esse tipo de informação e aí buscar dentre todos os vídeos e todos os textos o que faz sentido, né, para você conseguir filtrar o que faz sentido, ou quem é que tem uma autoridade do assunto, uma autoridade de outro assunto, qual que faz sentido assistir só um vídeo, 2 vídeos e escolher um. Tudo isso são habilidades que a gente adquire, vocês adquiriram. Vocês não assistem só o meu canal, óbvio que não. Vocês assistem vários canais e aí vocês escutam opiniões distintas e vocês tomam decisões. Esse processo pode ser reforçado através do uso da tecnologia, legal? Então esse processo faz parte no dia a dia. E é claro, então esse daqui já começa a entrar na parte de ensino, tá? É uma coisa que eu utilizo na criação de cursos, que é a gente ensinar num curso, eu estou menos preocupado em ensinar para a pessoa a sintaxe da linguagem JavaScript ou de uma ferramenta X e mais preocupado em ensinar a pessoa como eu penso ou como alguém que é expert da área pensa. Por que ela pensa daquela forma? Quais são as vantagens e desvantagens de uma decisão ou de outra decisão? E esse pensamento crítico em cima de opções, que é o que eu gostaria de ensinar. Então isso aqui já começa a se aproximar aqui e percebe que ali eu estou ensinando na programação, mas isso daqui a gente começa em diversas outras áreas, né? Em diversos outros momentos, e a gente vai fazendo isso. Então quando sua criança, por algum motivo, pergunta, como é que eu faço não sei o quê? Em vez de a gente procurar e mostrar, a gente fala, olha, não sei, deixa eu procurar, vamos ver o que tem aqui na internet de opções, fazendo, não sei o quê. A gente explicar isso, o que está passando
na nossa cabeça e ir acompanhando já é um primeiro passo. Segundo, aí tem outros passos, né, que é fazer a criança pensar por ela mesma as próprias dúvidas, ela expor as dúvidas, não sei, e ela falar, eu não sei como cria, e ela perguntar de volta depois como que cria, e aí a gente tem mil maneiras, tá? Não estou entrando nesses detalhes. Desenvolvimento da linguagem e comunicação. Faz todo sentido, né? Então, aqui ela dá um exemplo de um professor, uma professora, alguém que liberou o uso de um aplicativo de storytelling multimídia para uma criança de 4 anos, que somente falava chinês, e que foi capaz de criar uma história compartilhando a vida dela. O projeto, com as fotos e as narração em inglês e chinês, permitiu que outras crianças escutassem nas próprias palavras daquela primeira criança. Então, essa história da família digital ajudou a criar laços, quebrando a barreira da linguagem e desenvolver a linguagem dessa criança, tá? Eu lembro muito do mundo do Scratch aqui, muito do mundo do Scratch quando a gente está falando de crianças. Então, a gente colocar o mundo do Scratch para que a criança possa começar a criar o próprio mundo, a própria fantasia no mundo digital, é muito interessante para mim, é muito interessante, tá? Ao invés da criança assistir um vídeo um vídeo em que alguém conta uma história, a criança contar a história dela através do Scratch. Então ela coloca um peixinho, 3 peixinhos e um bolo de aniversário e ela fala, hoje é aniversário do Nemo, parabéns pra você. Isso é baseado em histórias verídicas, tá? Então, arrastar e colocar 3 peixinhos do Nemo, um bolinho de aniversário, e aí depois um dos peixinhos some porque tá acabando a festa. A criança guia, a criança cria a história dela. Só ensina como adicionar, como não sei o quê. 1, 2, 3 passos e a criança cria a história dela. Então, esse tipo de exploração, né, educativo, percebe que o Scratch é uma ferramenta que a gente vai ensinar programação com o passar do tempo e diversas das habilidades que a programação requer, né, e a computação, o desenvolvimento com computação. Ela começa dessa forma através da história, através da pintura, através da arte, de diversas artes. Então é muito interessante, eu gosto muito. Exploração e aprendizado, né? Então aí vai falar de exploração e aprendizado, vai falar, por exemplo, usar câmeras digitais, microscópios digitais, existem hoje em dia, não é barato, tá? Digital não é barato não. E softwares para desenhar, etc, né? Então, são ferramentas úteis. Tem formas, né? Assim como você pode pegar um papel e colocar e olhar do lado de uma folha de uma planta e desenhar, e junto com a criança ir desenhando a folha, a joaninha, não sei o quê. Você também pode incentivar isso através do computador, mostrando uma foto, ensinando a pegar um mouse, a manipular o mouse, etc, né? Então, você pode permitir coisas do gênero, de novo, através de gostos pessoais da criança. Percebe que aí tem diversos exemplos legais, tá? De como utilizar a tecnologia para a educação da criança. E só parece beirar, né, programação. Parece beirar programação. Mas a programação vai estar muito envolvida e é óbvio que isso vai aparecer nos meus cursos de programação lá na Alura. Se você não conhece, vai lá, Alura com BR, etc. Então, o que eles querem fazer aqui? Dar alguns guidelines, dar algumas regras gerais para educadores e educadoras, né? Quem está em casa, quem não está em casa, não importa. Ou até guias para pesquisadoras, pessoas que vão criar, todo mundo, sobre o que é importante aqui. Aí ele fala sobre, o texto fala sobre a importância do jogo não estruturado e não conectado, tá? Então a importância disso daqui. Então lembrar que ela não, a tecnologia, né? E aqui eu vou reforçar a tecnologia digital, porque, né, o lápis é uma tecnologia, todo o resto é uma tecnologia. A tecnologia digital não deve substituir o papel do jogo, da diversão criativa, interativa, desconectada e desestruturada. E é por isso que é interessante, por exemplo, brinquedos como os brinquedos do Lego, né, que tem diversos fabricantes, tem hoje em dia também blocos que são magnéticos, tinha uns bloquinhos que eram de madeira quando eu era criança, que tinha uma torre, não sei o quê. Qualquer coisa não estruturada, ela não está guiando a criança para seguir um caminho. Então é claro que é super legal que meu filho tenha um kit cozinha, porque ele brinca de cozinha. Ele vê a gente na cozinha e ele quer fazer junto. Quando dá, faz junto, é um evento, ele fica super feliz. Mas também, quando não dá, ele tem a cozinhazinha dele para ele brincar de cozinha. Só que o que começa a acontecer? De repente, aquele pão passa a ser alguma outra coisa. Ele começa a fantasiar sobre aquele pão. O não estruturado e o não guiado, né, como os blocos, é muito interessante. Por quê? Porque deixa a criança livre, nem guia, nem está falando, olha,
é cozinha, tá falando, olha, cria o que você quiser. E aí a gente começa a criar uma coisa ou outra, né? Então, de repente, meu filho gosta de Pokémon e eu percebi que é azul, vermelho e branco as cores que ele gosta, e eu pego lá algumas pecinhas azul, vermelho e branca e monto um quase carrinho, que de carrinho não tem nada em Lego, e aquilo é o carrinho do Pokémon. Que não é o carrinho do Pokémon, mas agora é o carrinho do Pokémon, e virou o carrinho do Pokémon, e é isso aí, a gente bora pra frente com o carrinho do Pokémon, e vira a história do Pokémon, e etc. É claro que a mesma coisa pode ser encontrada com a tecnologia, essa estrutura que eu citei, como por exemplo no Scratch, que é não guiado. Então não falta aplicativo de, olha, para a criança aprender a programar, para a criança aprender não sei o que, etc e tal. Vantagem do Scratch é que a criança vai escolher o caminho e a direção. Diferente de muitos aplicativos em que existe um caminho, existe uma direção, existe uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3. É transformado até em jogo, muitas vezes em competição, em ranking, em pontuação. Então quer dizer, a criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos exposta dia a dia a esse ambiente de competição, ambiente de um tem que ganhar, um tem que perder, o resto, todos os outros tem que perder, etc e tal. Por outro lado, o Scratch tem esse poder. Então dá para ver, obviamente, super enviesado em função do Scratch, né? Assim como eu era do logo. Então ele cita aqui diversas coisas, tá? Diversos tipos de brincadeiras que a criança deve ser exposta, tá? Fora do ambiente digital, tá? Fora do ambiente digital tecnológico, que são essenciais para a criança, né? E aí a frase final acho que é essa daqui, né? Tecnologia e mídia, e de novo, aqui ele está dizendo de new media, que é computadores digitais, tá? Tecnologia e mídia não deve substituir interações no mundo real. Então, quer dizer, não devem substituir você encontrar outras crianças, uma criança encontrar outras crianças ou uma criança encontrar seus parentes. Nos momentos de limitação, como foi citado aquela realidade americana, ou como foi citada a minha realidade brasileira, ou outras realidades de pandemia em que não dá para encontrar os avós, não dá para não sei o quê, é isso aí, é call o tempo inteiro, é fazer esse tipo de atividade. A tecnologia passa a permitir algo que não estava sendo permitido por outros motivos. Segurança, impossibilidade física, etc. Então ela pode ter esses efeitos positivos, mas ela pode ter efeitos negativos dependendo do uso da tecnologia, que é algo que é muito claro hoje em dia, né? Não falta documentário, não falta textos dizendo sobre influências psicológicas super negativas de algumas redes sociais, da forma que a gente consome e utiliza essas redes sociais, influências, etc e tal, né? Não falta textos e afins sobre isso. Mas, então, como é que a gente faz para evitar essas questões negativas e tentar ir para os positivos? E é isso que ele vai tentar trazer aqui. Então, desde limites de tempo, né, para tecnologia, né, como computadores digitais, videogames, etc., entre outras coisas, tudo bem? Mas ele fala de novo, olha, tente ir para o interpessoal. Então, sempre batendo nessa tecla, tá? Vai bater bastante nessa tecla. Eu não vou ficar fazendo esse parênteses toda vez mais, tá? E aí ele vai falar, olha, temos aqui 4, né, o texto fala, temos 4 princípios que são guias gerais, tá? E aí cada um desses princípios dá pra gente falar bastante, e a gente vai falar bastante sobre cada um deles. Mas quais são esses princípios para o uso de tecnologia com pessoas que estão numa fase inicial de aprendizado, né? Então o primeiro princípio é que a tecnologia, quando usada de forma apropriada, pode ser uma ferramenta para o aprendizado. Como eu disse, uma coisa é eu criança assistindo uma outra criança abrindo um presente. E quais são os sentimentos que você imagina que uma criança vai ter quando ela vê outra criança abrindo um presente? Outro ponto. Essa outra criança que está abrindo um presente foi paga para receber este presente? A sua criança entende que ela foi paga ou não, mesmo que ela cite, isso daqui foi patrocinado. Terceiro, a lei permite que seja patrocinado ou não, a lei permite que essa criança ganhe um presente e faça um unboxing desse presente, a criança cita, né, e de novo, a sua criança entende que isso é uma propaganda ou que isso é guiado por um vendedor, uma vendedora. Então tudo isso tem que tomar cuidado. Tudo bem? A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Por outro lado, a tecnologia que vai fomentar a exploração, né? Então, a exploração de caminhos possíveis tem um outro viés, né? Tem um outro viés, claramente, tá? Não estou dizendo que unboxing de presente para criança só tenha coisas negativas. Eu não sei dizer quais são as positivas, talvez existam, eu não sei dizer. Eu não me aprofundei no momento que eu tive uma percepção dos pontos negativos. Quando eu vejo crianças assistindo unboxing, vejo crianças assistindo outras crianças brincando, eu tento sempre conversar com elas e falar, olha, vamos brincar dessa coisa agora?
né? Vamos tirar essa e brincar nós dois dessa coisa, e por aí vai. Tentar ir para esse outro lado. De novo, eu entendo que tem limitações de tempo, limitações de cansaço, né? Tem dias que estamos exaustos, tem dias que não, tem muitas limitações de cada um de nós. Vou falar rapidinho dos 4 princípios, então. Ela deve ser usada, a tecnologia, lembrando, né, digital, deve ser utilizada para aumentar o acesso a oportunidades de aprendizado para todas as crianças, né? E aí quando a gente fala de equidade, é óbvio que a gente sabe que tem um monte de problema na sociedade e que mesmo a tecnologia não vai ter acesso, oportunidades de acesso iguais para todas as crianças, dado que nem todas as crianças têm acesso à mesma internet, com a mesma qualidade, têm acesso à mesma quantidade de dispositivos, têm acesso aos mesmos sites, têm acesso aos mesmos aplicativos, então fica difícil, né? Mas a tecnologia deveria ser usada para aumentar as oportunidades de aprendizado. Esse é o que a gente vai buscar. Então eu, como pai, o que eu busco é que ela seja utilizada como uma ferramenta de aprendizado, que ela seja utilizada para aumentar as oportunidades de aprendizado. Então mesmo num momento de entretenimento, que ela esteja de alguma forma, não seja meramente uma repetição batida da mesma coisa de ontem, pode até ser assistir o mesmo vídeo de ontem, tá? Mas que tem algo acontecendo. De novo, não exclui entretenimento, não exclui diversão, não exclui o brincar, não exclui... É uma brincadeira, tem brincadeiras aqui envolvidas com a tecnologia, etc. A tecnologia pode ser, aí não é deve, pode ser utilizada para reforçar relacionamentos entre pais, mães, famílias, educadores e educadoras e crianças mais novas. Como eu citei, aquele exemplo mais anterior, né? Entre outros que aparecerão. E tecnologia é mais eficaz para o aprendizado quando os adultos, isso é super importante, quando os adultos e as pessoas próximas interagem ou coassistem com as crianças mais jovens. E a gente não está falando só sobre bebês e crianças 4, 5, 7 anos, tá? Jovens, adolescentes, seja o que for. Por quê? A criança assistir um vídeo, simplesmente assistir um vídeo, né? Ela assiste e beleza, ela pega algumas coisas, etc. Mas ela assistir e a gente conversar junto, né? Então a gente interagir ou a gente assistir junto, nós adultos, nós vamos trazer o nosso ponto de vista, um ponto de vista crítico, um ponto de vista de educação. Então quando a gente vê num vídeo, sei lá, um pica-pau, né? Pegando um vídeo antigo, batendo com uma marreta num outro bicho, e o bicho tem uma família, aí você fala, gente, né? Poxa, será que o pica-pau precisava bater dessa forma? Então, é uma pergunta válida. Eu não estou dizendo que o desenho do pica-pau é um horror e devemos cancelar e não sei o que, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, no mundo, fora do mundo do pica-pau, a gente deveria repetir essa ação? E é isso que eu estou tentando trazer para o meu filho. Pode ser naquele momento, pode ser quando acaba, pode ser quando for. As coisas que a gente assiste, assistir um conto de fadas em que tudo é maravilhoso e todo mundo feliz para sempre, não sei o que. Mas, poxa, a gente tem brigas dentro de casa. Todas as pessoas, todas as famílias têm brigas dentro de casa. Poxa, será? Acho que não foi feliz para sempre. A gente deve ter tido uma briguinha ou outra ali, né? Então, percebe? Não estou dizendo de novo, cancela todo mundo. Não estou falando, não assista, não sei o que. Não é isso que eu estou falando. Tudo bem? O que eu estou falando é esse coassistir e esse interagir é o que traz para a criança um pouco da visão da família. Reforça seus valores, reforça, né, sua visão do mundo. Tudo bem? Então, assistir junto sempre que possível. Claro que é super difícil em vários momentos da vida de várias pessoas, por diversas limitações. Legal? Legal não é, né? É triste, na verdade. Mas esses são os pontos gerais. E eu queria entrar nesses princípios e discutir alguns exemplos que aparecem, tá? De como utilizar essas tecnologias. Então, por exemplo, como utilizar um e-book ou utilizar um livro e como não sei o que. Então, a gente vai conversar sobre essas tecnologias em outros vídeos, um a um. Então, se você ainda não deu subscribe, dá lá para ficar sabendo da próxima. Muito obrigado. Annyeonghaseyo.